Boa noite, está no ar mais uma edição do programa Câmara Mulher. E hoje a nossa convidada é a especialista em coaching feminino, Michele Dendels. Michele, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada, muito obrigada, boa noite. Michele, então eu começo te perguntando, o que é o coaching? Então, o coaching, na verdade, ele é um processo comportamental, onde as pessoas elas passam por uma transformação do estado que elas estão hoje, em que elas vivem, para o estado que elas querem viver. Então, na verdade, eu sempre falo que o importante não é saber onde a gente quer chegar, mas sim a maneira como nós vamos chegar lá, né? Então, o coaching ele veio aí para ajudar nesse processo. Para dar um exemplo, digamos, eu quero atravessar a rua, eu sei que o meu objetivo é o outro lado da rua, mas o mais importante é que saber que atravessar a rua é a maneira como que eu vou atravessar. Eu tenho que olhar se tem carro, se não tem, se tem outros pedestres, se não tem, para eu poder também calcular o tempo que eu atravessaria essa rua. Então o coaching, na verdade, ele veio para isso, ele tira a pessoa do estado que ela está hoje, que é o estado atual, e ela leva a pessoa ao estado desejado, né? Então hoje um profissional de coaching, sim, ele é uma pessoa que vai trabalhar junto com a pessoa até ela chegar no objetivo, vai ajudar ela também a visualizar algumas alternativas aí para ela conseguir alcançar esse tão esperado estado desejado. O coaching vem crescendo há alguns anos, né? Antes ele era pouco conhecido, mas já existia, principalmente em outros países. Chegou ao Brasil há pouco tempo, mas agora então tem feito mais sucesso, digamos assim. As pessoas têm se interessado mais. Como ele nos outros países sim há muito mais tempo, aqui nós tínhamos, mas as pessoas talvez eram denominadas com outros nomes, né? Nos outros países ele era muito mais forte, também em relação ao esporte, né? As pessoas no esporte elas sempre tinham alguém que acompanhava, atrizes, atores, enfim. E agora ele se tornou mais popular, sim, porque ele vem numa nova versão para o Brasil também. Então as pessoas estão muito preocupadas hoje em dia, elas entendem que tudo na nossa vida é comportamento, né? A maneira como nós encaramos as situações é comportamento, como a gente leva os relacionamentos é comportamento, a maneira como que a gente atua dentro das empresas é comportamento. Então o coaching ele vem nesse crescimento aqui hoje no país por causa disso, que tudo realmente é comportamental. Então as pessoas estão buscando cada vez mais profissionais para elas poderem se entenderem um pouquinho mais e a partir daí sim elas almejarem e alçarem outros voos. E o coaching feminino, então, né? Essa área especializada, então, para as mulheres. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Sou apaixonada pelo mundo feminino. Na verdade, ele é o coaching normal, tá? Onde eu também tenho outros tipos de trabalho aí, mas a especialização no feminino é no comportamento feminino, que a mulher, ela realmente, ela é muito mais coração do que o homem, né? O homem é mais razão e a mulher é mais coração. Então, como que funciona? O coach feminino, ele é feito todo ele pensado muito mais na mulher. Então, é cada detalhe, a maneira como você se expressa com as mulheres, como você fala. Claro que não é o tempo inteiro algo todo carinhoso, tá? Porque a mulher também, ela precisa saber algumas coisas muito reais sobre ela. Mas realmente é um outro contexto nesse mundo feminino, né? Nós lutamos, sempre falo sobre o assunto empoderamento, nós lutamos tanto para ter um espaço, para sermos independentes, para poder criar os filhos, mas sair de casa, para poder deixar eles com alguém, para eles terem um bom estudo. Enfim, a mulher lutou muito para ter esse espaço e agora que nós conseguimos, algumas pegam na situação, tá, mas e como que eu faço a partir de agora, né? Então nós realmente precisamos aí de um carinho um pouco mais especial. Então o coach feminino, ele é no comportamento feminino, é como nós vamos lidar com essas situações. Você tem um treinamento especial chamado O Poder do Salto Alto, né? Conta um pouquinho pra gente como funciona esse treinamento. Então, ele é um treinamento totalmente voltado para o autodesenvolvimento e autoconhecimento. Algumas pessoas até, é o poder do salto alto, eu não vou ir porque eu não uso salto, eu gosto de usar sapatilha ou sapato baixo. Mas não tem nada a ver, na verdade o nome ele veio porque quando você fala em salto alto, muito remete à figura feminina, né? Então ele é um treinamento sim de autoconhecimento, eles são encontros onde geralmente são pessoas totalmente desconhecidas e elas saem de lá num grupo muito fechado, né? A gente trabalha muito o autoconhecimento, como está a nossa vida hoje, quais são os pontos fortes, os nossos pontos de melhoria, o que a gente precisa mudar.
Então é trabalhado tudo isso, é trabalhado a gratidão, de que maneira que nós precisamos agradecer as pessoas, ao mundo, né? Nós falamos também de amor, de relacionamentos. Por que na verdade a gente geralmente coloca a culpa nos outros, quando na verdade a gente sabe que a culpa também é nossa, que tudo tem uns 50% aí, né? E fala muito sobre equilíbrio também, equilíbrio emocional, que para as mulheres é um pouquinho mais difícil, porque como nós somos mais emocionais, a gente se destabiliza um pouquinho mais fácil. Então também ele fala de equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, porque quando nós estamos tristes, nós compensamos ou com salão, ou com roupa, com alguns comportamentos diferenciados. Não que isso não faça parte, né? Isso é super normal e acho que toda mulher precisa ter. Mas o quanto isso é importante e o quanto isso reflete em nós como pessoas e como seres humanos, né? E realmente a gente traz conosco aí, não é nenhuma dupla jornada de trabalho hoje, as mulheres vivem uma tripla jornada de trabalho, elas trabalham, elas têm que ser mãe, elas têm que ser super profissionais. Então, como lidar com tudo isso? E em relação a isso, nós utilizamos muito tempo, né? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Porque a nossa era digital, ela veio com tudo, e claro, muitas coisas a somar, mas muitas coisas aí que nos tiram o nosso tempo no dia a dia, enquanto a gente fica pesquisando em redes sociais algumas coisas, olhando a vida dos outros, enfim. É um tempo perdido nosso. Eu digo perdido porque realmente mas eu não tenho tempo de ler um livro, eu não tenho tempo de ir numa academia, enfim. Se você parar um pouquinho em relação às redes sociais, você vê que sobra aí por dia 1 ou 2 horas que você está colocando fora, né? Então a gente fala bastante sobre isso também. Então treinamento bem bacana, extremamente comportamental e os resultados são fantásticos, assim, é muito gostoso mesmo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados, mas tem algum requisito para participar? A faixa etária? Alguma questão nesse sentido? Não, na verdade a gente tinha antes a partir dos 18, né? Mas como essa geração está vindo um pouquinho mais nova, essa nossa nova geração, e ela... na verdade nós somos o reflexo da nossa criação, dos nossos pais, e elas vêm com esse formato, eu não sei o que eu quero na faculdade, eu não sei o que eu quero, e como mulheres mesmo, como meninas na noite, nas festas, no círculo de amizades. Então na verdade a partir dos 16, idade mínima, idade máxima não tem, né? Cada um sabe a sua idade para se transformar e ser cada vez melhor. Existe aquela questão que a mulher, antes de cuidar de si, cuida do marido, dos filhos. Eu vou esperar os meus filhos estiverem formados, vou esperar o meu marido ter uma promoção no trabalho para depois cuidar de si. Então, por isso eu te pergunto, quais são os maiores empecilhos, as maiores desculpas que as mulheres usam antes de participar? Realmente, essa é a fala, tá, de 90% das mulheres. No treinamento é falado sobre sonhos, e quando a gente fala sobre sonhos, fica muito nítido que as mulheres, elas sabem os sonhos dos seus maridos, elas sabem o sonho dos seus filhos, mas elas não sabem os sonhos delas, né? Elas, nesse contexto inteiro, elas acabam vivendo a vida dos outros. Não é questão de ser errado, e também não vai ser errado se elas olharem um pouquinho para elas. Mas realmente elas se perdem nesse contexto. E é natural, não é me perdi, tá errado. Não tá errado. Mas nós também temos que ter um tempinho voltado para nós. E o maior empecilho realmente o marido fica pensando, mas se ela for para um treinamento desses, ela vai cuidar dela e vai esquecer de mim. Os filhos também às vezes pensam, né? Então elas sofrem aí uma batalha interna, vou ou não vou, vou ou não vou. Mas o que é passado é realmente assim, que você consegue fazer tudo hoje de uma maneira equilibrada, né? Você consegue ter tempo para cuidar do seu marido, dos seus filhos e principalmente da sua vida. Porque nada é mais gostoso que ser casado com uma mulher que ela sabe onde ela quer chegar e que ela também tem os seus objetivos. Nada é mais gostoso para os filhos do que ter uma mãe determinada. Então a mulher, ela não precisa estar nesse papel de retaguarda, ela também pode assumir o papel principal de tudo. Porque hoje a gente sabe que o principal pilar de um casamento e dentro de uma família é a mulher. Né? Quando a gente fala em estrutura emocional, é a mulher, sem sombra de dúvida. Nós ainda temos alguns quesitos ainda linkados ao financeiro, que aí os homens acreditam e eles realmente, a maioria das vezes, são o pilar financeiro, mas o pilar de estrutura emocional é a mulher. Então é um tempinho que elas têm que tirar para elas, e o que a gente geralmente não faz, né? A gente fica cuidando de todo mundo e a pessoa mais principal da nossa vida, que somos nós, a gente não tira um tempo para cuidar de nós. Recentemente também
foi criado um treinamento especial para mulheres empreendedoras. Conta um pouquinho pra gente, então, desse treinamento. Então, ele é outro segmento, né? O poder do salto alto tradicional que eu falo, ele é sobre autoconhecimento, e o Líderes Empreendedoras veio aí para essas mulheres que estão tomando uma proporção gigante dentro das empresas. Então, tanto dentro das empresas como montando o seu negócio próprio, né? Nós vivemos um momento hoje de crise e as mulheres, com a criatividade que elas têm, elas estão dando um jeito de eu vou fazer alguma coisinha por fora, eu vou fazer uma coisinha para ajudar em casa, e quando vê, se torna um negócio próprio, e é muito bacana. Então esse treinamento veio sim para fazer com que as mulheres não sofram também tanto dentro das empresas em relação à organização, né, como um todo, para elas serem um pouquinho mais razão, e para ajudar elas nesse contexto a lidar com pessoas, a ser líder mesmo, ser líder primeiro de si, assumir o papel principal da sua vida, para depois assumir o papel principal de dentro de uma empresa, e assim como do seu negócio. E tirar esse tabu que a gente tem, que líder é uma pessoa que tem que liderar uma empresa, empreendedor tem que ter. Não, hoje em dia esses dois contextos já caminham juntos. A pessoa ela tem que ser líder e empreendedora, tanto do seu negócio como do negócio de uma outra pessoa, que não tem problema nenhum. Como funcionam as turmas, os horários, né? Quantas pessoas podem participar por vez? Quanto tempo dura um treinamento? Essas questões práticas. Na verdade, assim, o treinamento O Poder do Salto Alto, eles são 4 encontros. Então, a gente faz geralmente uma vez por semana, para dar tempo de tudo que é passado numa semana, a pessoa ter tempo de pensar e se refletir, se sentir e se refletir comportamentos durante a semana. Mas também tem algumas turmas que a gente faz em finais de semana, que fica sexta de noite e o sábado o dia todo, dependendo da cidade. Quando são outras cidades, geralmente é no final de semana. E o Líderes Empreendedor, assim, ele precisa ser uma vez por semana, porque elas têm tarefas para fazer, né? Elas montam uma empresa, elas têm que fazer toda a estrutura de uma empresa. Realmente o Líderes é um treinamento que elas vão para o mercado de trabalho mesmo, elas têm que saber sobre negócios, entender realmente o que acontece lá fora, né? Para quê? Para que se acontecer algum problema lá fora, elas estejam preparadas, e que se for para errar, que elas errem dentro do treinamento, né? Então é para isso que ele veio, na verdade eu sempre uso a teoria Minimax, para nós minimizar os nossos pontos de melhoria e maximizar nossos pontos fortes. Então, se for para acontecer alguma coisa, que seja no ambiente do treinamento mesmo. Michele, nós vamos terminando aqui o primeiro bloco e em seguida nós retornamos então com outras informações sobre o coaching feminino. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre o coaching feminino. Aqui comigo, Michele Dendels. Michele, então nós continuamos a nossa conversa sobre o treinamento. A Michele contava um pouquinho para nós sobre o poder do salto alto. Michele, então o treinamento ele pode ser em grupo ou pode ser individual, né? Como é que funcionam esses dois tipos? Então, nós tem o atendimento personalizado, que é o individual, né? Que a gente senta com a pessoa mais particular, tenta entender um pouquinho o que a pessoa gostaria, quais são os objetivos dela. E aí também é criado o coaching grupo, que a gente chama, que o treinamento ele é um coaching grupo, né? Todo o treinamento ele é criado com técnicas e ferramentas de coaching, toda ela embasada em coaching. Então, o coaching em grupo, o que é? Aí sim nós precisamos de no mínimo umas 10 mulheres. Então, os treinamentos a gente não coloca menos de 10, nem mais do que 30, para poder dar uma sinergia entre todas as pessoas. Então, o individual, ele é mais priorizado, ele é mais particular, você trabalha só com uma pessoa e fica aí num processo só com ela, e tem um em grupo, então, que são os treinamentos. E particularmente eu gosto muito dos treinamentos, por quê? Porque trabalhando com esse público feminino, dá para constatar que a mulher ela se acha diferente de todas as outras, em todos os sentidos, em todos os aspectos, e ela consegue perceber nos treinamentos e no coaching grupo, então, que no fundo nós somos todas iguais. Nós temos os mesmos anseios, as mesmas angústias, os mesmos medos, as mesmas alegrias, os mesmos sonhos. Claro, cada uma com a sua particularidade, né? Mas a gente consegue perceber isso no grupo. E o grupo, por ele ser de mulheres, que realmente é mais coração, ele se torna muito agradável,
agradável e muito gostoso. São pessoas que antes de chegar lá, elas não se conhecem. Elas não sabem quem vai fazer parte do treinamento. E elas saem de lá, umas conhecendo a vida das outras, coisa que a gente não falou nem, talvez nem numa terapia, ou talvez nem para uma melhor amiga. Então é muito gostoso, é muito, muito agradável fazer esse tipo de treinamento e o envolvimento que essas pessoas que participam, elas têm, elas saem de lá para a vida, né? Eu sempre digo para a vida, porque elas entram como uma pessoa e elas saem outra e saem para a vida. O grupo é uma comunidade, né, que se mantém também aí. Então, como tu percebe também o retorno, a mudança na vida dessas mulheres depois do treinamento? A mudança ela vai ocorrendo semana por semana, né? Então, em cada encontro, elas falam como elas passaram durante a semana, o que aconteceu de diferente, porque o objetivo realmente é elas se perceberem, não é perceber os outros, mas perceber elas. Porque como ele é autoconhecimento, eu preciso me perceber, né? Eu preciso saber o que me faz bem, o que não me faz, o que me irrita, o que não me irrita, o que no meu dia está sendo legal, o que não está. Elas precisam sim tirar um tempo no dia para elas, sem se preocupar com casa, com marido, com filhos, com pai, com mãe, com cachorro, com nada. Elas precisam tirar um tempo do dia para elas, isso realmente é muito difícil. Então é todo comportamental. Então assim, pós-treinamento é legal, é maravilhoso, né? O último dia do treinamento é muito gostoso porque rola uma emoção muito forte. A gente trabalha com agradecimento, então mexe onde talvez nunca mexeu na vida de ninguém. Então é muito gostoso, os retornos são fantásticos, é por mensagem, é por ligação. São os maridos, né, mandando mensagem, encontrando na rua, abraçando, mandando presente. Nossa, eu tenho uma nova esposa, eu tenho uma nova mãe para os meus filhos, eu consegui recuperar meu casamento. Então, esse tabu que a gente tem, que tipo, vai fazer um treinamento de empoderamento, que ela vai se sentir demais, não é isso. A mulher busca dentro dela a essência do meu eu, que ela se perde na maioria das vezes quando se torna mãe, né? Ela se perde, ela esquece muito dela para cuidar do filho. E é esse lado que os maridos querem que retome. E é aí que a mulher precisa entrar como papel fundamental. Eu ia te perguntar já o retorno das famílias também, né? Como as famílias, né, percebem também a nova mulher? Você tem esse feedback, esse retorno de como as famílias reagem, né, quando as mulheres retornam? Principalmente os maridos, né? Porque o que eles falam? Eu casei com uma mulher e hoje ela se perdeu. E na verdade eu não conheço ninguém antes de ir para o treinamento, né? Eu também, para mim, só quando eu entro na turma, a maioria das pessoas são desconhecidas. Eu também nunca tive contato e talvez algumas pessoas eu nem vi, na maioria das vezes. Mas se torna tão íntimo que a gente acaba dividindo algumas situações super corriqueiras. E os maridos realmente, eles falam, é a maior queixa, e elas mesmas falam, meu marido disse que casou com uma mulher e hoje eu sou outra. E o contexto faz com que a gente mude, os nossos dias fazem com que a gente mude. Não é feio mudar, eu acredito no ser humano como uma mudança constante, mas que seja para melhor, né? Que a mulher, se ela mudar, que seja para melhor. E às vezes ela sabe que isso está incomodando e ela não quer dizer. Então tem alguns maridos, alguns relacionamentos que eles chegam e falam sem problema nenhum. E realmente eles retornam com um feedback muito, muito agradável. Os filhos também, minha mãe tá tão bonita, minha mãe tá voltando a usar batom. E claro, eu não posso falar da parte externa, né? Não que eu não possa, mas eu acredito muito mais na parte interna. Então eu busco mais, faço com que essas mulheres busquem mais o eu dentro delas, mas reflete muito na parte externa. Então quando elas se conhecem um pouco mais, ela se maquia mais, ela se arruma mais, ela se cuida mais, ela tira um tempo para ela, coisa que hoje ela não faz. Quantas mulheres já participaram do treinamento, assim, mais ou menos? Em média, aí nós temos umas 3.000 mulheres que já participaram do treinamento e dos workshops, né? Que tem um treinamento em workshop, que daí ele é de um turno só. Ele não fala tudo que o treinamento fala, mas ele fala. E aí também tem as palestras, enfim. Então é um mundo aí gigantesco de um público feminino bem legal. Mas é importante a gente falar também, Michele, hoje o assunto é especialmente o coaching feminino, mas ele também existe para os homens. Tem também esse retorno, os homens viram que as suas mulheres, suas esposas participaram, gostaram, procuram também algum treinamento? Como é que funciona para os homens nessa parte? Não, totalmente, né? Realmente ele é um assunto que vem bastante. Hoje em dia, quem gosta mais desse mundo mais corporativo consegue entender que não vai ter mais espaço para pessoas que não saibam lidar com pessoas, né?
que o coaching realmente ele é voltado para o comportamento, então quanto mais nós soubermos sobre pessoas, melhor será o nosso resultado. Então, para a gente começar a entender, e principalmente o homem, que não é só o número que faz a diferença dentro de uma empresa, mas que o que traz o resultado financeiro para a empresa são as pessoas. Então, os homens também têm que trabalhar essa parte comportamental, né? A minha especialização é no feminino, mas eu acredito que o homem também tem coisas que a gente precisa mudar e melhorar, sempre tem. A perfeição não existe, depende do ponto de vista de cada um. Mas então eles também se trabalharem em relação a eles como pessoa e a eles como empresários, como líderes de empresas ou como pessoas que trabalham aí nas empresas, né? Para poder lidar com pessoas assim, até para os próprios filhos, né? O homem, quando ele procura um coaching, ele também consegue lidar com algumas situações dentro de casa que talvez às vezes ele foge muito mais. E ele começa a encarar algumas situações de frente, isso é muito bacana. Nós falávamos no primeiro bloco sobre o autoconhecimento, alguns aspectos como autoestima também que são trabalhados. Quais são os aspectos, assim, na tua opinião, mais difíceis de acessar nas mulheres? Aqueles que elas têm mais dificuldade em se abrir, né, em melhorar? A autoestima, tá? Quando eu falo em autoestima, a autoestima é muito linkada. Talvez para mim a autoestima possa ter uma concepção, para ti outra. Mas realmente elas se perdem em tudo, né? Então, quando a mulher foca em alguma coisa, ela deixa outra coisa de lado. Então, eu posso colocar, para mim, uma pessoa com corpo perfeito, uma pessoa linda, maravilhosa, às vezes eu coloco ela na frente de um espelho e ela não se acha nada disso. Então, onde que a mulher se perde, né? Ela se perde em relação a isso, na autoestima dela, porque a autoestima ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Quanto mais ela se ama, mais ela vai se arrumar, né? Mais ela vai se cuidar. Não é se arrumar de ficar bem louca, indo comprar, indo trocar. Não, não é isso. É se arrumar de realmente se gostar, se dar um tempo, né? O que eu sempre pergunto: tem espelho em casa? Tenho. Quantas vezes você se olha por dia? Umas 20 para fazer o quê? Para me maquiar, para ver meu cabelo. Tá, mas e para olhar para dentro de si? Quanto tempo você tira por dia? Nunca pensei. Então, realmente é a parte que pesa mais. Porque se a gente tá triste, a gente não tem vontade de se arrumar. Né? Se a gente não tá legal, a gente não vai se maquiar, a gente não vai se cuidar. E realmente é isso. É como manter isso. Porque não é para os outros. É pra gente. E a gente vem num tabu e com a sociedade nos cobrando que a mulher precisa ter um corpo perfeito, um cabelo maravilhoso. E não é isso. A mulher precisa ser feliz com o que ela tem. E o que eu sempre digo para as mulheres, a gente sempre diz assim, eu vou deixar para depois, né? Quando eu estiver no corpo ideal, quando eu estiver no peso ideal. E isso não existe. Você tem que ser feliz na maneira que você é agora, com o peso que você tem agora, com as suas perfeições ou imperfeições que você tem hoje. Porque talvez amanhã possa ser tarde, né? Então, o que eu sempre falo, vamos aproveitar o hoje. É o hoje que nós precisamos ser felizes, não é com o passado, porque ele já passou, e o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que estar preparada. Mas nós temos que ser felizes hoje, com o que nós temos hoje. A gente olha muito para os outros, e nós temos que começar a olhar um pouquinho mais para nós. Muitas dificuldades também são parecidas, as mulheres se identificam no grupo, os problemas muitas vezes são também culturais, Michele, como tu falava antes. Então existe essa identificação das mulheres que participam do coaching grupo? Sim, totalmente, porque a mulher ela tem muito disso também. O que os outros vão pensar, né? Então eu não vou usar uma roupa diferente, porque o que os outros vão pensar? Porque eu não vou sair de noite sem meu marido, porque o que os outros vão pensar? Porque meus filhos, eu vou criar assim, porque o que os outros vão pensar? Então a mulher se preocupa muito com o pensamento dos outros. E na verdade não é os outros que vão viver a nossa vida, somos nós. Nós precisamos assumir esse papel principal na nossa vida. Então isso que é muito gratificante, quando elas entendem que esse controle não é dos outros, o controle é nosso. Então a mulher ela passa, porque ela vem de uma cultura, porque tu viu a família tal que fez isso, tu viu os filhos do fulano de tal, e nós temos que parar com isso. A família é minha, eu faço com a minha família, eu faço comigo, com meu marido, com meu corpo, o que eu quiser. Então não que os outros vão pensar, porque os outros na hora que eu precisar, quem vai estar junto comigo vai ser minha família, não vão ser os outros, né? Então a gente tem medo muito desse julgamento, principalmente a mulher, ela se preocupa muito com o que os outros vão falar. E não é os outros, é ela, né? O papel principal é dela, não é dos outros. A gente falou bastante da família, do marido, mas também muitas mulheres que são solteiras, né, que ainda não encontraram, digamos assim, né, a sua família, nessa questão, devem procurar o coach? Procuram? Como é que funciona? Não, elas procuram e muitas procuram,
tá? Porque elas conseguem entender que talvez algum relacionamento, alguma coisa não deu certo, e elas assumem essa responsabilidade também, que a gente sempre acha que a culpa também é do outro, né? Então elas também procuram, e é muito bacana, porque o que acontece? Hoje a mulher, ela fica solteira, quando mais nova, o que ela pensa? Ai, talvez o que vier eu vou pegar para não ficar sozinha. Né? E eu sempre brinco com isso, e não é isso que a gente precisa. Nós precisamos saber o quê? Quem que nós queremos do nosso lado? Que tipo de pessoa? Qual é o perfil do homem ou da própria mulher que nós queremos do nosso lado hoje? Eu preciso saber que se eu for olhar para o norte e essa pessoa for olhar para o sul, a probabilidade de dar errado, ela é muito grande. Então eu preciso saber que eu quero uma pessoa de uma maneira assim, que ela tenha talvez não os mesmos, mas alguns objetivos e alguns sonhos parecidos, para que realmente eu possa ter uma vida mais tranquila e compartilhar essas coisas. Não que um relacionamento ele venha para me sufocar ou talvez para me incomodar ou gerar algum desconforto que hoje eu não estou tendo. Mas a mulher hoje solteira, ela busca se conhecer muito mais. E aí sim vem o maior perigo aí para os homens, que eu sempre brinco, tá? Porque a mulher, ela fica muito mais decidida e ela já não tá mais aceitando o que tá vindo, né? Ela tá selecionando. Então essa peneira tá sendo muito maior, porque ela vai saber o que ela quer e ela não vai realmente aceitar qualquer coisa que vier. Michele, já pra gente ir finalizando o nosso programa, eu te pergunto o recado que tu deixa para as mulheres que têm interesse em participar de um programa, a vontade de se conhecer melhor, de trabalhar sua autoestima. Essa mensagem, então, para as mulheres de forma geral. Eu sempre deixo a mensagem com uma palavra, né, que é permita-se. Permita-se se conhecer, permita-se viver uma nova experiência, permita-se viver uma nova versão sua, mas não a dos outros, né? E, claro, cada uma vai no seu tempo, cada uma vai no seu momento, vai acreditar qual é o seu tempo. Realmente, se conhecer não é fácil, porque todo conhecimento gera uma mudança e sair da zona de conforto não é legal. Mas é realmente aí, permitir se conhecer. E se eu puder deixar uma dica aí também para as mulheres, é que nós sejamos um pouco mais leve conosco, né? Não se cobrar tanto, não ficar pensando nos outros sempre, mas a gente ser mais leve conosco mesmo. Michele, muito obrigada pela sua participação na TV Câmara, pelas informações. E nós encerramos então mais uma edição do programa Câmara Mulher, que hoje falou sobre o coaching feminino com a especialista Michele Dendels. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição.